Olá, vamos dar continuidade ao desenvolvimento da nossa aplicação de anúncios via web. No vídeo passado, a gente criou aí o modelo e a migração, ou modelos e as migrações para o controle de usuário, né? Então a gente criou aí um modelo de papéis, onde a gente vai ter vários papéis, como papel de administrador, papel de gerente, vendedor, algum outro que a gente vai precisar. E a gente tem as permissões, por exemplo, a permissão do usuário listar aqui os slides do site, poder atualizar o slide, ou a mesma coisa aqui para, né, páginas, usuários e demais dados aqui, né, excluir e cadastrar também, ou remover. E a gente vai ter os papéis que tem, né, essa lista aí de permissões que o usuário tem. Porém, se o usuário não tiver permissão, por exemplo, para listar os slides, não vai aparecer nenhum link aqui, ó, no menu. Então a gente vai remover. E se ele não tiver permissão, por exemplo, para remover aqui um slide, né, para excluir um slide, a gente vai desativar ou remover esses links aqui, esses botões, para que o usuário não possa utilizar, né, essas funcionalidades. Então, a mesma coisa para atualizar e cadastrar, beleza? Então, a gente vai fazer essas validações aí. E se ele tiver URL, mas vai tirar o link aí. Se o cara tiver URL, mesmo que ele tenha URL, a gente vai fazer uma validação no back-end, ele no controller, para checar se o usuário tem mesmo de fato a permissão para acessar essas funcionalidades. Então agora, né, a gente está trabalhando com os requisitos não funcionais de segurança da aplicação, né, melhorando aí a segurança da nossa aplicação aí, gerando as permissões de usuário, beleza? Isso controlado manualmente. Então vamos voltar aí para o nosso código-fonte, né? E aqui no código-fonte eu notei um pequeno probleminha que eu analisei o vídeo anterior, eu não quis gravar, eu não quis fazer um outro vídeo em cima e nem um complementar, que está aqui no database, nas nossas migrações. Se a gente olhar aqui, ó, a nossa penúltima migração aqui, última não, penúltima, que é a migração aqui de papéis, a gente vê aqui, ó, que no relacionamento com papel e usuário, eu declarei que a referencia, o user ID referencia o atributo ID da tabela user. E a gente executou sem problema isso aqui. Na verdade, não deu nenhum problema, porque o banco de dados que a gente usou, ou que a gente está usando, que é a SQLite, ele não vai checar isso nesse momento da criação do relacionamento. Ele vai checar isso na hora de usar esse relacionamento. Então a gente vai ter problemas mais para frente, na hora que a gente estiver fazendo esse relacionamento vai dar algum problema. É lógico que naquele momento eu poderia criar mais uma migration para fazer alteração nesse relacionamento. A gente apagaria esse relacionamento e faria alteração. Mas como agora a gente não tem nenhum registro cadastrado em nenhuma dessas três tabelas, né? São quatro tabelas no caso, que é a tabela de permissões, é, a tabela de papéis, a tabela de relacionamento entre permissões e papéis e a tabela de relacionamento entre papéis e usuários, né? Então, a gente não fez nada ali de armazenamento de dados. Então, como não tem nada armazenado, fica mais fácil a gente fazer a correção aqui, desfazer a última migração e refazer ela já com a estrutura aí, né? Com a definição correta, né? Mais adequada. Então, aqui, para a gente olhar bem, ó, se a gente for aqui na tabela de usuários, que é a primeira migration, o nome da tabela é users e não user. Então, é essa correção que a gente vai fazer aqui. Então, aqui a gente vai colocar aqui users. E aí a gente vai rodar as nossas migrações, né? Vamos desfazer. Então, vamos ver como é que tá as migrações. PHP Artisan migrate status. Então essas migrações já rodaram, mas eu vou desfazer rodando o método down, que ele vai matar as quatro tabelas, né? Porque são as duas migrações aqui que ele vai desfazer, usando aqui o migrate rollback, né? Beleza, rollback. Então com isso ele vai desfazer as duas migrations. Então na hora que a gente confere o status aqui, ela já vai ter aqui as duas migrations desfeitas, né? Então beleza, então a gente não vai ter mais essas duas migrations. Agora a gente vai rodar aqui, migrate, né? A gente vai executar de novo agora com o nome correto aí, né, da tabela que é referenciada pela entidade ou pela tabela papéis, beleza? Então agora se eu rodar o status aqui só para confirmar, rodou de novo, tá belezinha, né? Run aqui yes,
E vamos aproveitar que a gente está aqui e já vamos criar aí o controller para papéis. Então vamos criar o controller para papéis. Então PHP artisan make controller. É, ele vai estar lá no módulo administrativo, tá? Admin barra papel controller. Beleza. Né? Vamos criar o controller, beleza? Então já criamos o controller. A nossa migration a gente não precisa mais, vamos fechar. E eu esqueci também de fazer mais uma coisinha aqui, que como o papel está relacionado com o usuário. Então aqui no modelo de usuário, a gente pode adicionar também quais permissões, na verdade quais permissões não, quais papéis esse usuário tem, né? E eu não vou fazer o contrário não, lá em papel eu não vou colocar todos os usuários porque no final a gente pode ter milhares de usuários, pode pesar. Daria para paginar, né? Mas a ideia é trazer todos os registros, então por isso eu vou filtrar aqui só aqui em usuário, né? Só quero trazer aqui as permissões de usuário, aliás, papéis de usuário. Então isso aqui a gente já tem aqui na entidade permissão, né? No modo de permissão, que é justamente isso aqui, ó, papéis. Então a gente vai colocar isso aqui também aqui na entidade usuários. Então aqui no user, então eu quero trazer os papéis, então ele tem, né, o usuário pertence aí a muitos papéis. Então aqui eu estou torcendo para que o Laravel consiga identificar aí via tabela, né, via aí a tabela mesmo, porque já tem as migrations e tal, então via tabela que ele consiga achar as tabelas de relacionamento. Se não achar, no vídeo aí que a gente for fazer isso, eu vou testar um pouco antes, aí eu vou mostrar aí como a gente pode fazer para definir aí o nome da tabela manualmente e dos atributos manualmente. A gente já fez um pouquinho disso nos anteriores, mas né, nesse aqui eu estou tentando utilizar o mapeamento automático do Laravel e para ver se ele vai conseguir fazer isso, né? Então, beleza. Vamos fechar aqui o user, porque não preciso dele por enquanto. E vamos, então, para a implementação das nossas funcionalidades. Então, a implementação normalmente a gente começa trabalhando aí com o nosso, né, com as nossas rotas. Então, vamos trabalhar com as rotas aqui no Routes Web. Eu vou até fechar a lista de arquivos aqui por enquanto. E aqui a gente vai colocar também o nosso controller que a gente acabou de criar. Eu gosto de deixar em ordem alfabética, então vou duplicar aqui o slide. E aqui vou colocar o papel controller, né? Eu gosto de deixar em ordem alfabética porque fica mais fácil aqui de localizar. Primeiro o nome das pastas e depois, né, ou dos namespaces e depois o nome das classes dentro da mesma pasta. Beleza. Aqui tem o Ctrl F para buscar também, né? Mas eu prefiro deixar assim porque aí eu não dependo de Ctrl F. Então agora vamos colocar aqui o CRUD aqui de papel. Então para papel, vou pegar aqui do slide mesmo, né? Porque o CRUD é bem similar, é bem padronizado. E vou colar aqui, vou duplicar aqui o slide, já dupliquei, beleza? Está aqui em cima o original e aqui embaixo os slides. Então vou segurar aqui o Alt do lado esquerdo para selecionar todos os slides e eu vou, se acontecer isso aqui, dar um clique normal aqui com Alt segurado em qualquer lugar que ele desfaz, né? E aí continua aí a seleção com duplo clique segurando o Alt do lado esquerdo, onde ele marcou aqui slides, é bom que ele marca, né, no caso do Visual Studio Code, e aí eu consigo selecionar todos, e aí eu troco aqui para papéis, beleza. Então vou ter o CRUD de papéis, e vou ter que trocar aqui o controller também, né, papel. Beleza. Aí o controller vou selecionar, e aí eu vou substituindo aqui manualmente cada um deles por papel controller. Legal. Então, agora eu tenho aqui o CRUD aqui de papéis. Só que eu quero fazer uma coisinha a mais aqui. O que eu quero fazer aqui? Como o papel tem relacionamento com permissões, eu já quero aqui no cadastro de papel gerenciar as permissões. Por exemplo, lá no cadastrar e no alterar, exemplificando, não sei se vai ser lá, né? Mas exemplificando, no cadastrar e no alterar, eu já quero adicionar permissões e remover permissões, possivelmente mais no alterar, né? Então, eu quero cadastrar e adicionar e remover permissões, porque eu já vou ter também um outro CRUD de permissões depois, então não vou começar com o CRUD de permissão aqui, estou começando com o de papel.
Só para demonstrar que às vezes a gente pode começar com um CRUD ali da entidade mais usada ou da principal e das permissões possivelmente ele vai ficar meio fixa, porque a ideia é que as permissões sejam relacionadas às funcionalidades da aplicação. Então, por isso mesmo, a ideia é que as permissões sejam uma lista mais fixa, então a gente pode fazer isso via seeder, né? Então a gente não precisaria necessariamente de uma funcionalidade entregue para o usuário final. Então a gente pode fazer dessa forma, e por isso mesmo eu vou definir aqui, junto aqui dentro dessas URLs aqui de papéis, as funcionalidades para gerenciar permissões. Então, primeiro aqui vai ser a listagem das permissões atuais. Então, vou copiar aqui o primeiro e vou colar aqui no finalzinho, né, o get. Então, vai ter papéis, eu quero listar as permissões. Então, vou colocar aqui barra permissões de um papel. E eu tenho que saber de que papel que é, né? Então, eu tenho que colocar aqui na URL mais uma camada aqui, ó, o ID do papel, né? Então, eu vou colocar esse ID aqui, ó, do papel, né? Então eu vou adicionar o ID do papel e eu tenho todas as permissões daquele papel, beleza? E aqui no papel controller ainda vou criar um método chamado permissões, né? Permissões, que vai listar as permissões de um papel. Beleza. E aqui no alias, como já tem um get aqui para admin papéis, então eu tenho que criar um para permissões também. Beleza, né? Beleza. E eu quero adicionar. Na hora de adicionar, eu vou tentar simplificar. Não vou exibir um formulário para adicionar. Vou tentar fazer isso via link. Então eu vou via link, que na verdade vai ter um formulário oculto que vai mandar uma requisição via post, né? Então eu vou duplicar esse cara aqui. Eu vou mudar o método HTTP para post, né? E aqui vai ficar com a mesma URL aqui e vai ficar com o mesmo alias, porque o método HTTP é diferente, só que o método lá na classe vai ser salvar permissão, né? Então o post aqui é salvar, né? O post é salvar, então vou manter a mesma estrutura, né? Salvar permissão. Eu vou ter também uma outra opção para excluir, para remover ali. Então, eu vou só adicionar e remover mais rapidamente aí. Então, para excluir o método HTTP é delete, né? Para excluir a permissão. E aí, aqui para excluir, eu tenho aqui o remover e o ID aqui no final, né? Então, eu vou manter essa estrutura. Então, essa URL aqui é padronizada. Só que aqui eu tenho dois IDs da mesma URL. Então, aqui eu tenho que dizer que esse aqui é da permissão, né? Então essa ID aqui é da permissão. Então eu vou remover aqui o ID da permissão. Beleza, agora ficou melhor, né? E aqui eu vou, em vez de salvar, vou chamar de remover permissão, só para manter o mesmo padrão aqui, né? Remover permissão. E no final eu coloco ponto remover, né? Então, ponto remover aqui como o alias. Belezinha. Então isso aqui ficou comprido, mas é assim mesmo. Então as nossas rotas aqui já estão bem definidas. Então a gente já tem as rotas. Agora falta aqui implementar as funcionalidades. Então vamos começar aqui implementando a nossa listagem, né? Vamos fazer um por um aqui. Vamos começar com o nosso index. Então nosso index a gente vai colocar lá no controller. Então esse método está lá no controller. Então vamos achar aqui o nosso controller, admin, papel controller, e vamos criar aqui o método index. Então public, aqui só para exercitar, vou redigitar tudo aqui, né? Dá para copiar e colar de algum? Dá, né? Sem problema nenhum. Então está aqui public function index. Ele vai retornar, né, basicamente uma view, né? Uma view que vai estar lá em admin, né? Papéis, né? Papéis. E aí, dentro de admin papéis, ele vai ter aqui o arquivo index. Então, eu vou retornar essa view aqui. Opa, o pescoço aqui já está me incomodando um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá. Então, aqui, basicamente, retornar uma view aqui do index. Só que aí, essa view, ele precisa listar os papéis. Então, para isso, eu preciso declarar o uso aqui de... Opa! Declarar o uso aqui da entidade do model papel. Então, use app barra models barra papel.
Beleza, né? Então, aqui eu estou declarando o uso do papel e aqui eu posso, né, listar esses papéis. Então, eu vou criar uma variável papéis, como a gente fez aí nos outros, e aí eu vou usar aqui a entidade papel. Eu vou mandar ordenar, order by, para ficar melhor aqui, pelo nome, né? O papel tem um atributo nome, e aí que eu tenho que usar o método get, né? Em vez de enviar o objeto do banco, eu já envio só um objeto em memória, um array em memória. Fica melhor porque aí ele não acessa o banco de dados, beleza? Então tá aqui, eu tenho a lista de papéis que eu vou enviar, né? Order by nome. E aí eu vou adicionar isso aqui com a função aqui do PHP Compact, né? Papéis, beleza? Então eu vou ter a relação de papéis aqui. Então agora eu preciso ir para a nossa view e criar a nossa pasta papéis e criar o nosso index. Como o papel só tem dois atributos, que é o nome e descrição, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui a lista de views mais simples que existe. Então aqui embaixo em Resources, a gente vai entrar em Views, aqui no módulo administrativo, e o mais simples aqui é a categoria, né, que só tem basicamente o título aí, né? Então eu vou pegar a categoria, Ctrl C, Ctrl V, e vou chamar aqui de papéis, né? Vou pegar o mais simples que tem aqui. E aí vou começar com o index, né, de baixo para cima aqui no caso. Então aqui está a listagem de categorias. Então eu vou selecionar os dois aqui, né, com Alt esquerdo, e vou colocar aqui papéis, beleza? Né? Listagem de papéis. O breadcrumb é lá no início mesmo, vou colocar esse link. Então já vamos aproveitar e colocar esse link aqui, ó, para essa listagem, né, que a gente já definiu o nome aqui, ó, admin papéis, na verdade é o alias aqui no root, admin.papéis. Então vamos colocar essa listagem também, aproveitando que a gente está aqui no index, né? Então já vamos aqui no layouts, admin, e aqui no Naveblade PHP a gente vai adicionar aí também os papéis. Então a gente tem aqui, ó, eu vou ter papéis vou ter papéis e usuários e usuários também com papéis. Então para ficar mais meio que na ordem, eu vou colocar acima de usuários, né, papéis. Então primeiro eu defino os papéis e depois aqui em usuários eu adiciono os papéis. Então eu vou fazer isso depois, né? Então vou colocar aqui papéis, beleza? Beleza, agora eu vou copiar essa linha, Ctrl C, com o cursor em qualquer lugar sem selecionar nada. Eu vou colocar aqui também para o menu para dispositivos móveis, né, acima de usuários. Tá, aqui eu tenho que só identar aqui para a esquerda, Shift Tab, belezinha. Aí ele já, né, colocou aqui no lugar, bonitinho. Então eu tenho papéis, aqui uma URL para papéis lá no menu. Então beleza. O menu não preciso mais, eu vou fechar, né? E a nossa listagem aqui, index, voltando para ela, né? A gente vai agora definir aqui, né, o nosso conjunto de campos. Em vez de título aqui é nome, né? E a gente tem aí a descrição, né? Então, descrição, beleza. O do papel é obrigatório, nome e descrição. Então, sempre vai ter listagem de papéis, beleza. E aqui embaixo, onde está categorias, agora é papéis. Então, seleciono primeiro, Ctrl H. Ele encontrou 4. Então, dá uma olhada aqui, dá uma conferida. 1, 2, 3, 4, isso aqui mesmo. Então, vou chamar de papéis. Beleza, substituir por papéis. E é onde está categoria, né? Ctrl H, seleciona ele, Ctrl H, e vou chamar de papel. Ele encontrou 7, então é bom dar uma conferida, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e cadê o sétimo? Deve estar mais para a direita aqui. 6, 7, está aqui embaixo, beleza. Então são todos 7, dá uma conferida aqui. Beleza. Então, o for each aqui em papéis, chama de papel. Aqui eu tenho nome, né? Aí duplica essa linha, Ctrl C, Ctrl V. Eu tenho aqui a descrição, né? Então, nome e a descrição do papel. Beleza, nome e descrição. Aqui eu remover papel ID, beleza.
O delete aqui, o formulário escondido aqui, né? O formulário, esse formulário com campos escondidos, no caso aqui, hidden, vai ser delete, né? Porque é o método post. Ah, e aí, para o remover, eu não tenho título, eu tenho aqui o nome, né? Então, vamos passar o nome, bonitinho. E aí a gente vai, né, fazer os ajustes aqui. Papéis cadastrar para cadastrar. E aí o JavaScript aqui, né, em vez de título, é nome. Então vamos fazer só essa correçãozinha aí. Beleza? E aí temos aí o nosso index. Então, como já temos o nosso index e o nosso controller, a gente pode testar. Lógico que a gente não tem nenhum registro, mas a gente pode testar o item de menu que a gente colocou também, né? O menu que a gente adicionou. Então vamos lá para o nosso browser, né? E vamos aí ver como é que ficou. Então aqui, ó, eu não atualizei ainda, então não tem ainda papéis aqui acima de usuário. Mas se eu atualizar, a gente vai ter aqui agora papéis. Então ele já vai carregar o URL, listagem de papéis, o breadcrumb aqui, bonitinho, e os campos ID, nome, descrição e ação, né? Então, ordenado pelo nome, para facilitar aqui, né, a busca aqui ou a visualização. Beleza. Então agora vamos fazer a tela do cadastro, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar na tela do cadastro, porque a ideia é também fazer um tratamento para caso o usuário não tenha permissão para fazer alguma alteração, por exemplo, não permitir alteração, eu vou criar um papel primordial, que é o papel de administrador. Então esse papel de administrador, no máximo, pode ser alterado, as permissões podem ser alteradas, mas ele não pode ser excluído. Então eu vou remover ou excluir o botão excluir, só para já ir demonstrando como é que eu vou tratar essa questão aí de ocultar aí, né, algumas permissões no próximo vídeo. Beleza. Então, aqui nesse caso, a gente vai criar também outro método, né? Já vamos aproveitar aqui. Eu vou duplicar esse cara aqui e vou criar o método para cadastrar cadastrar o papel é cadastrar, né? Para exibir aí o formulário cadastrar. Então, beleza, eu vou copiar e colar aqui. Esse método aqui ele vai receber uma requisição, né? $request, opa, aqui é só request, $request, ou não. Ah, esse aqui não, né? Esse aqui só vai exibir o formulário. Foi mal. Tá. Esse aqui só vai exibir o formulário. Então, isso aqui, basicamente, eu não preciso recuperar nada por enquanto, né? Nem as permissões por enquanto. Eu vou mostrar a tela cadastrar, né? Então, só isso. Então, eu vou mostrar aqui a tela cadastrar. Beleza. Então, não preciso fazer mais nada aqui. Só isso. Então, aqui a gente vai ter aqui a tela admin, papéis cadastrar. Então, vamos lá para o nosso Resources, Views, Admin, papéis, cadastrar, Blade PHP. Então, aqui, ó, cadastrar nova categoria. Então, aqui, ó, em vez de categoria, vou selecionar os dois aqui, é papel. E papel é no masculino, né? Então, a gente vai colocar aqui novo e novo, né? E novo. Então, novo papel, beleza. E no breadcrumb aqui vai ser, né, papéis. Vou esconder aqui a lista de arquivos por enquanto, porque aqui está um pouco mais comprido. E aqui a listagem de papéis, beleza, né? O breadcrumb aqui para voltar para a listagem de papéis. Então o cabeçalho aqui já está aparentemente belezinha, né? O breadcrumb está belezinha. Agora vamos ver aqui, ó, onde está categorias, é papéis, né? Aqui também papéis, né? Então aqui a gente tem que fazer o ajuste. E agora eu tenho o form, o formulário, né? Então no formulário que a gente vai colocar os campos necessários. Então já vamos lá para o nosso form, esconder a lista de arquivos, e aqui em vez de título, né, são 4 aqui, eu vou selecionar aqui com Alt, opa, se acontecer algum problema dá um clique fora, né, e aí começa a clicar de novo com Alt, mantendo Alt pressionado. Então aqui vai ser nome, né, vamos só definir o nome do campo certinho, e aqui vai ser o nome do papel, né, então beleza. O que mais que a gente vai fazer aqui? A gente vai precisar da descrição também, então vamos só duplicar isso aqui e vamos trocar onde está nome, né, por descrição. Então eu vou segurar o Alt aqui, opa, seleciona o primeiro, dois cliques, segura o Alt, dois cliques no segundo, terceiro, quarto e quinto.
e vamos colocar aqui descrição. Beleza? ESC, né, para cancelar. E aqui o nome do campo aqui, o rótulo, né, que vai ser exibido, descrição. Belezinha. Então, com isso, aparentemente temos o nosso formulário para cadastrar. Ainda não temos aí o tratamento do cadastro aqui no nosso controller, né? A gente vai ter que receber os dados, que para fazer o cadastro a gente vai ter que ter o método também salvar. Então, o método salvar eu vou colocar no próximo vídeo porque eu vou fazer alguns ajustes antes. Então, agora temos aqui o nosso index, o nosso index, temos aqui o cadastrar e temos aqui o nosso formulário. Belezinha. Então, como já temos o formulário, estamos aí a 25 minutos aqui de vídeo, então vamos só fazer o teste aqui do formulário, né, para ver se ele vai carregar o formulário aqui no botão cadastrar, né? Beleza, cadastrar novo papel, o breadcrumb está aqui, ó, bonitinho, ele pode voltar aqui, né? Eu posso vir em cadastrar, aqui eu posso preencher o nome e descrição, e aí quando eu clicar em cadastrar, vai dar o erro, então eu não vou fazer isso porque não tem a funcionalidade ainda, né, para processar o cadastro, mas já estamos aqui com o nosso, né, formulário bonitinho aqui para cadastrar novos papéis na nossa base de dados. Então já está ficando muito legal aqui a nossa, né, aplicação. Ok? Então, no próximo vídeo eu vou implementar aí, né, o restante do CRUD para a gente encerrar aí o CRUD aqui de papel. E aí a gente vai, né, dar continuidade nos vídeos seguintes também, nesse módulo aí, né, nessa parte de lista de controle de acesso de usuário, né, lista de permissões aí e controle de acesso de usuário dentro da aplicação, que já extrapola a parte funcional e a gente está indo para a parte não funcional que toda aplicação web aí precisa, né? Aqui eu não estou validando campos obrigatórios, então aproveitando aí, eu ia colocar isso no próximo vídeo, mas aproveitando que tem poucos minutos aqui, ó, 26 minutos ainda, 27 minutos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar como é que eu coloco o campo obrigatório, porque se eu clicar em cadastrar, ele vai tentar enviar, vai dar um erro, né? Mas ambos os campos são obrigatórios nesse caso. Então eu posso voltar lá, só para mostrar como é que eu boto essa validação no próprio browser, eu posso colocar aqui também a propriedade requerida ou obrigatória, required, né? Então eu coloco aqui, ó, required. Ó, required. Então, se eu colocar esse required em ambos os campos, nesse caso, como o papel ambos são obrigatórios, aí aqui eu estou dizendo que o usuário precisa preencher. Então, o próprio HTML5 vai fazer essa validação, né? Eu não expliquei isso nos vídeos anteriores, mas fica aí de dica extra para esses casos aí. Então, se quiserem, pode fazer isso em outros formulários. Então, atualizando aqui o formulário, na hora que eu tento enviar, agora, né, já aparece que eu preencho este campo. Então, se eu preencher qualquer coisa aqui, no outro também vai aparecer, né? Então, é um jeito aqui de forçar o usuário aí a preencher os campos. Então, fica aqui com uma linha vermelha embaixo. Então, fica bem mais interessante, ok? Agora sim, esse vídeo fica por aqui e até a próxima.